Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Vamos para o ensino da palavra de Deus. Que você possa abrir aí a tua Bíblia para nós estar entregando a palavra de Deus, estar compartilhando esta mensagem que Deus preparou aos nossos corações. Você que está aqui, você é um privilegiado de estar na casa de Deus, irmãos, adorando, glorificando o seu nome. Como já foi falado, não vamos desistir, amém? Vamos continuar servindo a Deus, que a palavra diz que aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Então nós temos que perseverar até o fim, irmãos, perseverar firme e constante na obra do Senhor. Queridos, abra a tua Bíblia aí no Salmo 139. Glória a Deus. Eu quero ler apenas os versículos 1, 2 e 3 da palavra de Deus, e que nós possamos, irmãos, receber essa mensagem de Deus para a minha vida e para a sua vida também neste lugar. Glória a Deus. Quem encontrou 139, vamos ler o versículo 1, 2 e 3 em diante, irmãos. Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, enquadrilha o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou a boca, e tu, Senhor, já conhece toda. Tu me cerca por detrás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado, e não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo ao céu, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá está também. Se tomo a asa da alvorada e me detenho no confim dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Pode tomar o assento, deixa o Espírito Santo falar comigo e com você. Queridos irmãos, nós estamos aqui diante do Salmo 139, aonde o salmista está falando da onisciência e da onipotência de Deus, e ele cita: o Senhor me sonda e me conhece, sabe quando me assento e sabe quando me levanto. Irmãos, esta palavra está falando aqui sobre estar encurralado por Deus. Davi se sentiu encurralado por Deus. Davi se sentiu como se não pudesse fugir da presença de Deus. Não teria meios, não teria como Davi sair da presença de Deus. Irmãos, e neste texto aqui, Davi, ele mostra que de modo nós somos encurralados pelo conhecimento de Deus, pela presença e pelo poder de Deus. Davi, ele diz aqui no Salmo 139, que o Senhor lhe sonda, que o Senhor lhe conhece, que o Senhor sabe quando ele assenta e quando ele se levanta, e de longe o Senhor penetra os seus pensamentos. Também o salmista diz que o Senhor enquadrilha o seu andar e o seu deitar, e conhece todos os seus caminhos. O salmista também cita aqui que o Senhor também conhecia as suas palavras, que a palavra não havia chegado na sua língua e o Senhor já conhecia. E quando nós chegamos, irmãos, aqui no versículo de número 7, o salmista diz: para onde me assentarei, ausentarei do teu espírito, para onde eu fugirei da tua face? Aí o salmista vai citar: se eu subo ao céu, lá eu te encontro. Se
Eu me detenho no confim dos mares, ou em algumas versões no Seol, que é a sepultura. Lá os teus olhos há de me contemplar. Se eu decido sumir nas asas da alvorada, decidir sumir no confim do mundo, lá a tua mão vai me guiar. O salmista está dizendo que não tem como fugir de Deus. Davi se sentiu encurralado por Deus, que não tinha como ele fugir de Deus, escapar de Deus, porque para onde ele ia, ele encontrava Deus. Aonde ele tentava se esconder, Deus estava vendo ou lhe contemplando. E aqui, irmão, nós aprendemos algumas lições neste texto que é muito importante. E eu gostaria que você anotasse aí na sua Bíblia. Primeiro, Deus ele tem um conhecimento absoluto ao nosso respeito. Deus ele conhece tudo ao nosso respeito. Olhe para mim. Deus ele conhece tudo sobre nós. Não tem como nós viver, irmão, a nossa vida sem nós entendermos isso. Deus ele tem o conhecimento absoluto ao nosso respeito. E o que o salmista cita aqui no versículo 1, versículo 2 e 3 em diante, ele está citando exatamente esse conhecimento absoluto que Deus tem. Ele diz: o Senhor me sonda, o Senhor me conhece, Ele sabe o meu assentar, o meu levantar, as palavras nem chegou na minha língua, Ele já conhece. Porque Deus, irmão, Ele tem o conhecimento absoluto ao nosso respeito. E o próprio Deus falou para o profeta Ezequiel: por acaso o homem se esconderia em esconderijo de forma que eu não vejo? Será que o homem pode se esconder de forma que eu não consiga contemplá-lo? Aonde o homem, irmão, queira se esconder de Deus, Deus contempla, porque Deus tem conhecimento absoluto ao nosso respeito. Olhe para mim, Ele conhece, irmãos, o nosso movimento, o pensamento, conhece as nossas palavras, mesmo antes de nós proferirmos. Então Deus nos encurrala por todos os lados. Para onde nós formos, nós estamos encurralados por Deus. Não tem como o homem fugir de Deus. Diga: aonde a gente for, nós estamos encurralados por Deus. Não há saída, irmão. Quando alguém está encurralado é porque não há saída. Aonde ele vai, não tem escapatória. Ele vai encontrar Deus. E aqui, irmão, nós aprendemos que o Senhor, Ele tem conhecimento da nossa vida como jamais alguém poderia conhecer. Ninguém conhece a nossa vida como Deus conhece. O amigo que você tem pode até conhecer a tua vida em parte, mas Deus conhece a tua vida na totalidade. A nossa esposa pode conhecer a nossa vida em parte, mas Deus conhece a nossa vida na totalidade. Deus conhece nós como o homem não conhece, o amigo não conhece, a namorada não conhece. Só Deus nos conhece de forma completa. Quem entende isso aqui? Irmãos, agora nós poderíamos entender algo aqui nesta palavra. Deus conhece a nossa vida, irmão, de uma maneira que nós não conseguimos imaginar. Por quê? Porque Ele é onisciente. Irmão, diante de nós está a onisciência de Deus, e nós ficamos completamente esmagados, porque o nosso Deus nos conhece. Você nem imagina o conhecimento que Deus tem sobre nós. Agora, a segunda lição que nós aprendemos aqui é que a presença de Deus nos acompanhará aonde a gente formos. Você pode mudar de estado, a presença de Deus vai acompanhar você. Você pode mudar de país, a presença de Deus vai também. Você pode ir para um país que tenha outra língua, Deus sabe interpretar também. Que aonde a gente for, irmão, a presença de Deus nos acompanhará aonde a gente formos. Agora olhe para mim, versículo de 12, o salmista ele vai dizer: olha só, até as próprias trevas
não te serão escura, e as trevas e a luz são a mesma coisa. Irmãos, as trevas e a luz para Deus é a mesma coisa. A diferença é para nós, porque luz é dia, trevas é noite, mas para Deus, segundo a Bíblia, é a mesma coisa. Para Deus não tem essa separação, quem está me entendendo? Para nós temos essa separação. Agora, irmãos, é impossível fugir de Deus. Você lembra de Jonas? Jonas não quis fugir da presença, ele quis fugir para longe da presença de Deus, porque da presença não tem como nós fugir, irmão. Alguém pode até dizer por um momento que não quer servir a Deus, mas Deus, irmãos, isso não é sinal que a pessoa está livre, ou que a presença de Deus não está alcançando ela, ou que os olhos de Deus não estão vendo ela. Ela possa até não querer servir a Deus, mas os olhos de Deus estão olhando ela sim. Porque olhe para mim, que a presença de Deus nos acompanhará aonde a gente formos. Irmãos, olhe para mim. Não há esconderijo ou distância que impeça de vir a nós. Deus, ele é inescapável. Diga, Deus é inescapável. Não tem como o homem escapar de Deus, não tem. O homem pode inventar o que ele inventar, pode cavar a terra e se meter 70 palmos para baixo, Deus vai ver. Não tem como o homem fugir de Deus, irmãos. Olhe para mim agora. Irmão, não há esconderijo ou distância que impeça de Deus ver o homem. Ele nos cerca por todos os lados. É impossível fugir da sua presença. Irmãos, olha que o profeta Jeremias disse: o Senhor fechou o meu caminho com pedras lavradas. Sabe o que essa figura de linguagem traz? É que Jeremias se sentiu também encurralado por Deus. Deus fechou o seu caminho com pedras lavradas. É como se Deus pegou pedra e foi colocando uma sobre a outra e foi fechando o caminho de Jeremias. Jeremias se sentiu trancado, fechado. Ainda disse mais: e além dele me fechar o meu caminho com pedra lavrada, ele quebrou os meus dentes com pedrinha de areia. Porque Jeremias viu a aflição que veio sobre Israel pela vara do furor de Deus, irmão. Se sentiu encurralado pelo próprio Deus. Olhe para mim agora. Então repita para o irmão: Deus nos cerca por todos os lados. É impossível o homem fugir da sua presença, irmão. Irmãos, você já viu que quando Deus, ele quer nos colocar em situações para que nós venhamos consertar a nossa vida, tem hora que Deus coloca nós em alguns estreitos que às vezes é necessário. Quem já passou por isso? Deus vai colocando você no estreito. Se a pessoa tem recurso financeiro e quer estar na farra e Deus tem um plano com ele, primeira coisa que Deus vai fazer é tirar o recurso. Vai tirar os bens materiais e vai tirando, e a pessoa vai ficando encurralada, e mesmo que não queira vir, mas ela vem, irmão, porque não tem como ela fugir de Deus. E se Deus tem um plano na vida dela, ela vai vir, irmãos. Hoje o meu irmão ainda está lá esperando fazer a cirurgia da fratura que quebrou o braço e a perna. Mas Deus deu vida, está lá vivo, está sorridente, está feliz. Mas não queria, irmão, a obra de Deus. Não queria igreja, não queria palavra. Batista, toca na igreja. Nasceu na igreja, irmão, desde de criança ouvindo a palavra. E Deus levantou alguém e disse para minha mãe: irmã, eu vou. Deus disse para ela: Deus vai trazer o seu filho todo quebrado. E está quebrado lá. Para provar que quando Deus fala, Deus cumpre, irmão. Quando Deus fala, e nós oramos só para Deus não deixar morrer. Se eu não deixa morrer, pelo amor de Deus, não, a mamãezinha vai junto também. Diga glória a Deus. Mas quando Deus, irmãos, ele quer trazer, Deus ele traz. Quando Deus, irmão, quer trazer, não tem como. Não tem como o homem querer fugir de Deus. O homem vem quebrado, mas vem, irmão. É igual peixe, olhe para mim.
é igual o peixe, que o pescador vai lá no rio e pega ele, e quando o anzol prende o peixe, puxa, o peixe vem se batendo, mas vem. Diga para o irmão, vai vir se batendo, mas vem. Porque quando Deus tem uma obra na vida de alguém, irmão, vai vir se batendo, mas vem. Porque não tem como o homem fugir de Deus. Olhe para mim agora. Irmão, terceira lição que nós aprendemos neste texto, que o poder de Deus nos fez de forma extraordinária. Nós somos feitos por Deus de forma extraordinária. Leia comigo o versículo 13. O versículo 13: pois tu formaste o meu interior, e tu me teceste no seio da minha mãe. Graça te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, e as tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. O salmista está falando que nós somos feitos aqui de uma forma admirável, irmão. O milagre do útero, só Deus que sabe. A forma que é gerado ali o ser humano, irmão. E Deus falou para Jeremias, antes que tu fosse gerado no ventre da tua mãe, eu já tinha te escolhido para ser profeta do Senhor, irmão. Nós somos escolhidos por Deus. Diga para o irmão, você é escolhido por Deus, irmão. Eu passei um tempo da minha vida que eu também queria fugir de Deus, mas Deus disse, vem cá, que eu vou dar um jeito em tu, rapaz. Irmão, e não tem como a gente fugir deste Deus. Porque o poder de Deus nos fez de forma extraordinária. Agora olhe para mim. Como escapar de quem nos criou? Olhe para mim. Como que a gente vai escapar de quem nos criou? Não tem como, irmão. Não tem como o homem escapar de quem o formou, quem formou o nosso interior, quem teceu no ventre da nossa mãe. Em vez, irmão, de nós pegar outra rota de fuga para tentar fugir de Deus, o que nós devemos fazer? Devemos dar graça a Ele pela forma maravilhosa que Ele nos formou. Em vez de você pegar uma rota de fuga e tentar fugir de Deus, irmão, vamos se render a Ele, vamos se submeter a Ele, vamos servir a Ele, irmão. Eu passei um tempo da minha vida que eu dizia a Deus, eu não quero ser um pastor, não quero isso não, pelo amor de Deus, que é difícil demais. Mas não teve como escapar, irmão. E um dia, tanto eu estava tentando ir contra a vontade do Senhor, eu disse, tá bom Deus, chega agora, é a tua vontade, só não deixa eu passar fome, que eu fico meio nervoso. Diga glória a Deus. Porque fome é ruim, né, irmão? Passar fome é difícil. Então olhe para mim. Então o poder de Deus nos fez de forma extraordinária. Irmãos, a quarta lição que nós aprendemos aqui: sem o perdão de Deus, nós somos encurralados pelo pecado. Olhe para mim. Sem o perdão de Deus, o pecado nos coloca em situação estreita. Situações que muitas das vezes não tem saída. É ou não é? Versículo 19 ao 24, leia comigo. Tomara, ó Deus, desce cabo do perverso, apartai-vos por de mim, homens de sangue. Eles se rebelaram insiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço com ódio consumado. Para mim são inimigo de fato. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Prova-me e conhece o meu pensamento. Olha o que o salmista diz: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Irmão, o salmista está pedindo para Deus olhar para dentro dele e fazendo uma análise. Deus, olha para dentro de mim, vê se em mim há algum caminho mau e me guia pelo caminho direito. Olha para dentro de mim, se houver um caminho errado, então o Senhor me guia pelo caminho certo. E muitas das vezes nós temos que deixar ser examinado por Deus, irmão.
Muitas vezes nós queremos examinar o outro e não queremos deixar ser examinado por Deus. Mas em nós, muitas das vezes, existe um caminho mau. Olhe para mim. Porque não adianta nós colocar na cabeça que nós somos bons, porque a palavra diz que nós somos maus. O próprio Jesus disse: vocês são maus, mas vocês sabem fazer o bem. Irmãos, o ser humano, ele é mau por natureza. Você que tem uma criança, você ensina ela a malinar da outra? Ensina. Por que ela malina? Por causa da natureza má que existe nela. Irmão, ninguém ensina um jovem bater no outro. Por que bate? Por causa da natureza má que existe. Então, nós temos uma natureza má em nós. Agora olhe para mim. Irmãos, Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, e não existe nada mais intenso do que tentar desafiá-lo. O homem não tem como desafiar Deus, irmão. Davi é contra, que se insurge contra Deus. Ele aborrece quem Deus aborrece, ele abomina quem Deus abomina. Mas Davi é encurralado por Deus e vai além. Ele não apenas declara o seu desgosto contra os que se rebelam contra Deus e o próximo para derramar sangue inocente, mas ele volta as suas armas para si mesmo e clama a Deus para sondá-lo, prová-lo, e roga a Deus não apenas para trazê-lo à tona o que há de mal em seu coração, mas também pede para guiá-lo pelo caminho eterno, irmão. Olhe para mim agora. Agora olhe para mim. Você e eu estamos encurralados por Deus. Ou nós servimos a Deus verdadeiramente, ou não tem outra forma, irmão. Não tem como o homem fugir de Deus. Agora que nós estamos em Deus, te agarra em Deus, se afirma em Deus, porque os dias que nós estamos vivendo, irmão, a palavra já nos alerta. Não adianta a gente esperar melhora, que não vai melhorar. É cumprimento da palavra, irmão. Agora imagina as coisas piorando cada vez mais. Imagina você entrar no supermercado desse e não ter nada para você, tendo dinheiro e não ter nada para você comprar, irmão. O ritmo que estamos indo, se Deus nos guardar, isso pode acontecer futuramente. E nós precisamos se agarrar em Deus, irmão. Porque olhe para mim, aquele que não se agarrar em Deus, ele não vai aguentar a tribulação que virá sobre a terra. E é por isso que a gente não pode querer escapar de Deus, irmão. Se agarra em Deus. Faça das suas forças, irmão, a forma de você se segurar em Deus de todas as formas. Olhe para mim. Eu lembro uma vez, irmão, que eu passei uma luta na minha vida, e Deus me deu uma revelação em sonho que eu passaria aquela luta. Quem é do Pará sabe o que é trapicho. Quem sabe o que é trapicho aqui, irmão? Na beira do rio, na beira do rio, faz aquele trapicho, faz aquele chão de madeira, ali onde os barcos engatam. Olhe para mim. E eu via na visão que eu estava em cima daquele trapicho grande, daquela plataforma de madeira, e na frente o rio. E vi um temporal muito grande, irmão. E aquele temporal batia em mim. E aquele temporal, ele rasgava o meu paletó, rasgava tudo. E eu ficava segurando em 2 paus assim. E tudo que estava perto de mim se rasgava. Irmão, do jeito que aconteceu na visão, aconteceu na minha vida. As minhas forças se esvaíram. Quase, irmão. Faltou pouco mesmo, que eu fiz força para me segurar em Deus. Eu era jovem, irmão. Veio tentação de todo lado, veio luta de todo lado, veio mulher de todo lado, e eu tentando me segurar. Ainda bem que eu consegui vencer aquela luta, irmão. E hoje eu estou de pé para a honra e a glória do Senhor. Mas eu fiquei arrebentado naquela luta. Quem está me entendendo? Mas tudo foi arrancado de mim. E eu passei quase 2 anos, irmão, sem sentir a presença de Deus. Eu ia para a igreja, para a vigília, todo mundo cantava, chorava, e eu secão lá da vida.
Eu dizia: Deus, não pode, eu estou orando e não sinto nada. Era luta, irmão. Deus só falou comigo depois dos 2 anos. Agora imagina, 2 anos. A luta, irmão, é terrível. Depois que eu passei aquela luta toda, uma glória, uma unção de Deus, um renovo grande veio para a minha vida, e Deus renovou as minhas forças. Levante as tuas mãos. Tem processos na nossa vida, irmão, que não tem como nós fugir. Deus nos encurrala mesmo de: vem cá, Sebastião, tu vai passar por isso aqui. E não adianta tu se bater, não adianta tu chorar, não adianta tu gritar, tu tem que passar por isso aqui. É por isso que o Senhor está dizendo que nós estamos encurralados por Deus. Agora, o que nós vamos fazer quando Deus nos coloca nessa situação? A única atitude, irmão, é nos render aos seus pés. Se Deus fechou todo o meu caminho, não quer que eu não vá nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás, o que eu tenho que fazer? Me render diante dele. Já que eu não tenho saída para cá, Deus, já que eu não tenho saída para cá, já que eu não tenho saída para frente nem para trás, eu me rendo aos teus pés. Irmãos, eu preciso entregar isso aqui para você. Faça isso agora mesmo, irmão. Porque não adianta a gente querer sair do processo, sair do caminho que Deus está nos tratando, Deus está nos lapidando, Deus está nos melhorando, Deus está nos capacitando, e vai ter momentos que não tem como eu escapar. Deus fechou e disse: é eu e tu, é eu e você. Quem já passou por luta assim, irmão? Que você só ficou você e Deus e ninguém mais. Você e Deus e ninguém mais. Mas naquela luta, naquele problema, você aprendeu uma grande lição. E o salmista aprendeu algo, irmão, quando ele passou por aflições. Olha o que o salmista diz: foi bom eu ter sido afligido, foi bom eu ter passado por luta, porque eu aprendi os teus mandamentos, irmão. Tem momento da nossa vida, tem gente como Davi, que só aprende no sofrimento. Se não houver sofrimento, ele não aprende. Tem gente que só aprende no momento de dor, de luta, de sofrimento, irmão. Então, se Deus está proporcionando um sofrimento para nós, que nós possamos aprender de Deus, irmão. Olhe para mim. Deus me levou para eu dirigi uma igreja. Na visão de alguns, aquela igreja era difícil. Também eu passei luta ali, senti na pele. Senti mesmo, chorei muitas das vezes. Mas foi necessário, porque ali Deus me moldou. Deus ali trabalhou no meu caráter. Ali Deus tirou algumas coisas que faltava ser tratado em mim, mesmo eu sendo pastor já. E quando eu saí de lá, eu saí muito diferente. Cheguei de um jeito e saí de outro jeito. Quem está me entendendo, levanta as tuas mãos. Porque lá Deus me encurralou. Disse: aqui eu vou te tratar, rapaz. Irmãos, olhe para mim. E muitas das vezes é necessário Deus nos encurralar, para que nós sejamos moldados pelo nosso Deus. Então, primeiro, Deus tem um conhecimento absoluto a nosso respeito. A presença de Deus nos acompanhará onde nós formos. O poder de Deus nos fez de forma extraordinária. E sem o perdão de Deus, nós somos encurralados pelo pecado. Não tem como, irmão, fugir da presença de Deus. Olhe para o irmão, com muita educação, diga: não fuja de Deus. Se renda em Deus, irmão. Se renda em Deus. Que hoje, olhe para mim, o que mais acontece, olhe para mim agora, as pessoas nesse mundo, irmão, em vez de elas se render para Deus, elas estão tentando fugir de Deus. E a cada dia Deus colocando no estreito. Era assim que acontecia com Israel, irmão. Toda vez que Israel saía e entrava em desobediência, o que Deus permitia? Cativeiro. Deus permitia inimigo vir, destruir a nação, e o povo se rendia e voltava para Deus. E isso não é de hoje não, irmão. Essa questão de povo teimoso, rebelde, não é de hoje não.
O ser humano é desde o começo essa luta, irmão. Que muitas das vezes quando o homem está em bonança, ele não quer saber de Deus. Ele só quer saber de Deus no momento de luta, de aflição, de sofrimento, de dor. Mas no momento de bonança ele não quer saber de Deus, irmão. Agora, com muita alegria, olhe para mim. Não abra mão da presença de Deus. Não abra mão da presença de Deus. Faça tudo, irmão, para permanecer em Deus. Eu tenho certeza, irmão, que algumas pessoas da nossa nação, olhe para mim, elas deixam Deus por muita pouca coisa. Por causa de que o irmão falou mal dela, ela já sai dizendo que o irmão está perseguindo ela. Isso não é perseguição, irmão. Perseguição que está acontecendo lá nos países do Oriente. Aquilo é perseguição. Ah, porque o irmão entrou do teu lado e não falou contigo, isso é perseguição? Não, irmão. Isso é mimimi. Falta de maturidade em Deus. Quem está comigo, levante a mão. Falta de amadurecer, irmão. Que perseguição é o que a igreja está lá. Não está se rendendo, está perdendo a vida, mas não está negando o Senhor, irmãos. E eu tenho certeza que aqueles que estão perdendo a vida estão indo ao encontro do nosso Deus, irmãos. Quem pode levantar as mãos e glorificar o Senhor? Não venhamos abrir mão do nosso Deus. Deus, Ele quer nós aonde, irmão? Na sua presença. Faça de tudo para se manter firme na presença de Deus. E como é que eu me mantenha firme, irmão? Para mim agora, aprendendo a viver em todas as situações. Sabe, olha o que o Paulo vai dizer: eu aprendi a viver em todas as situações da minha vida. Aprendi a viver abatido, aprendi a ter fartura e aprendi a viver na escassez. Olhe para mim. Sabe o que o Paulo está dizendo? Que ele aprendeu a viver em todas as situações, em todas as fases da vida. E isso falta em nós. Tem gente que só serve a Deus quando a fase é de fartura, é de dinheiro no bolso, é de carteira cheia, ele está adorando a Deus, ele pula. Mas quando a fase é uma fase de escassez, ele nem aparece na igreja. Porque ele não aprendeu a viver, servir a Deus em toda situação. E Paulo vai dizer: eu aprendi a servir a Deus em toda situação, abatido, alegre, tendo fartura, tendo escassez, tendo pão, tendo no pão, eu aprendi a servir a Deus. E Paulo vai definir ainda: nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, irmão. E vai nomear algumas coisas que não pode separar ele de Deus. Não vai ser a nudez, não vai ser a guerra, não vai ser, não. Nada pode nos separar do amor de Deus, nada. E por que tem gente se separando de Deus? Porque quer, irmão, abrir mão de Deus. Mas nada pode nos separar do nosso Deus. Fique em pé agora em nome do Senhor. Esta é a palavra que eu entrego ao teu coração nesta noite. Junta aí as tuas mãos, eu quero fazer uma oração. Vamos pedir força em Deus, irmão, pedir renovo de Deus. Pastor, eu estou me sentindo sem saída. Peça força em Deus. Peça renovo de Deus. Peça para Deus segurar na tua mão. Deus segure nas minhas mãos. Oramos, feche os olhos, todo mundo, criança, jovem, todo mundo que está aqui. Senhor, nosso Deus maravilhoso e eterno Pai, Pai querido, a nossa oração nesta noite é que o Senhor venha segurar nas nossas mãos, Pai. Meu Deus, nós somos pequenos demais para nós confiar na nossa própria força. Nós somos pequenos demais para confiar na força do nosso braço, Pai. Sozinho a gente não pode, sozinho a gente não consegue, sozinho a gente não temos como vencer. Mas com a ajuda do Senhor nós conseguimos, Pai. Com a ajuda do Senhor nós temos vitória. Com a ajuda do Senhor nós temos renovo, Pai. Meu Deus, com a ajuda do Senhor nós temos fortalecimento. Fortalece a vida do meu irmão, fortalece a vida da minha irmã, fortalece a minha vida, fortalece a vida do teu servo, da tua serva, fortalece, Pai, a tua igreja, fortalece o teu povo, Pai, fortalece os teus filhos, Senhor.
vem com as tuas mãos, Pai, concede vitória, concede livramento, concede proteção, Pai, renova a força da tua igreja, renova a força dos teus filhos, que eles sejam renovados, visitados, alcançados pelas tuas mãos, renova a força, Pai, de cada um dos teus filhos, e nos concede a vitória, nos mantém de pé, Pai, na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Senta, igreja, um pouquinho. Os irmãos da live, Deus abençoe você, sua casa, sua família. Dê uma salva de palmas, igreja, bem forte aí, que glorifica